Veja, eu acho que, do ponto de vista da arquitetura, não teve grande influência, porque eu trabalhei muito com arquitetura na década de 80, 90. Depois me afastei porque eu peguei cargo de direção na UEL, peguei dedicação exclusiva, então me dediquei mais à docência. Eu acredito que a influência aí foi mais a nível do trabalho, que eu, enquanto professor, sempre gostei de incentivar muitos alunos. Fui, juntamente com o professor Marão, quase todos os eventos que acontecem de profissionais que a gente chama para vir fazer palestra, eu e o Marão que chamamos, a gente que organiza. Então, ou seja, talvez a influência chegue a nível de trabalho, a nível de pesquisa, de ir atrás, de buscar. Então, isso para mim, se eu passar isso para o aluno, eu acho que é muito mais importante do que a influência arquitetônica. A influência arquitetônica, eles têm um mundo inteiro para ter, tem grandes arquitetos. Então, eu tenho que passar a maneira, o método deles de buscarem isso, entendeu? E não ter aquela relação de professor e aprendiz, né? Que até no primeiro momento, na década de 80, eu até acho que teve, que eu tinha um escritório ali na Rua Canudos. Eu era Londrina tinha 2 escritórios grandes, ou um. Eu era assim, a rapa do tacho, porque eu não me dedicava muito à arquitetura, e a arquitetura que eu fazia não era em Londrina, era fora de Londrina. E, para você ter uma ideia, em 82, o Eduardo Suzuki, que é professor hoje, ele era presidente do Cacau. E o Cacau, o pessoal, ninguém queria dar estágio para esse pessoal do Cacau. Quem dava estágio era eu. Eu pegava aquele pessoal todo, botava no escritório. E era legal porque, além de estagiar, a gente discutia muito arquitetura, né? Então, talvez, não por obras, mas talvez por discussões, né, sobre arquitetura, talvez isso é que talvez seja a influência. Tanto é que muitos ex-estagiários meus são professores hoje, né? Então, eu costumo fazer sempre a coisa mais investigativa, né, do que aquela coisa do aprendiz, né? É claro que é importante o cara aprender a desenhar, aprender a projetar, mas antes disso, eu acho que você tem que questionar, tem que estudar, tem que ler, né? E não só arquitetura, né? Tem que ler política, tem que ler tudo, né? Eu acho que a gente tem que eu sempre procuro falar isso para os meus alunos, a gente não tem que ser só arquiteto, nós temos que ser cidadão. E cidadão exige tudo, exige você estudar política, estudar arquitetura, estudar literatura, você tem que ter uma formação geral, né? Não só arquitetura. Bom, eu acho o seguinte, a arquitetura, como qualquer outra disciplina, entendeu? Ela não surge do nada, tá? Não surge do nada. Você sempre tem um conhecimento anterior. Até o aluno do primeiro ano de arquitetura, quando você manda ele desenhar alguma coisa, ele tem um conhecimento anterior. E não é diferente com os arquitetos. Então, quando você tem alguma demanda ou alguma coisa que você quer projetar, então, primeiro, eu busco, né, algumas referências. O que eu estou pensando na época, não é, né, referência histórica, mas às vezes eu estou preocupado com alguma coisa, naquele período estou lendo algum arquiteto, estou vendo alguma coisa e eu estou querendo testar aquilo. Então, primeiro é isso. Minha referência, ela é primeira teórica, histórica, né? Então, eu começo por aí. E como eu sou ainda um arquiteto de desenho à mão, de prancheta, né? Domino pouco os recursos AutoCAD, quase nada, domino um pouco do SketchUp. Né? Pouca coisa. E alguma coisa que eu faço, esqueço, tem que ficar lá lembrando, né? Então eu costumo trabalhar na prancheta. Então eu trabalho muito com axonométrica, isométrica, né? E gosto de trabalhar, quando a coisa é um pouco complexa, com maquete, mas maquete de papel, né? Porque ela vai te dando, por mais que o desenho, o 3D te mostre, ele não te mostra os problemas que uma maquete mostra, né? Então, eu gosto muito, às vezes, de trabalhar, quando a coisa é meio complexa, trabalhar com maquete, mas maquete assim, não acabada, maquete para você ir entendendo, né? E uso muito a axonométrica e isométrica, né, que é um recurso para você também, quando você começa a montar, você vê as dificuldades, né? Agora, a referência sempre é a imagem, né? Então,
Eu ainda acho que a gente tem que trabalhar com os clássicos. Eu acho que um aluno de arquitetura que não conhece Le Corbusier, não conhece Mies, não conhece Frank Lloyd Wright, né? Não adianta você pegar um Rancorras que você não vai entender o Rancorras, entendeu? Porque o Rancorras, estou falando Rancorras, mas você pode pegar um Renzo Piano, você pode pegar qualquer arquiteto contemporâneo, você vai ver que todos eles beberam na fonte, né, desses clássicos, né? Então, O senhor está puxando cada vez mais para frente, está cortando sua frente. Mania, né? Voltei, vê se está bom, vê se está bom. Cortou o chifre. Vou cortar o fio da meada. O senhor estava falando da referência para o aluno. Nós estamos falando do processo projetual. Então, o meu processo, cada um tem o seu, cada um busca o teu, né? Então, o meu por exemplo, a nível do contemporâneo, eu gosto muito, eu falo para os alunos isso, eu tenho alguns arquitetos assim que eu acho que para a escola brasileira é muito importante estudar, né, fora do Brasil. O Álvaro Siza é um deles. Por quê? Porque a arquitetura do Álvaro Siza, embora pareça simples, ela é complexa, mas ela é uma arquitetura fácil de você fazer no Brasil, né? O que é? É alvenaria, é o reboco, é a esquadria, né? É um jogo de volume simples, é uma coisa tranquila de você trabalhar, né? Então, e é claro, se você vai ver o Álvaro Siza, aí você vai ter que retornar lá atrás, no Le Corbusier. Aí quando você estuda o Le Corbusier, você vai ter que estudar Adolphe Loos, aí você começa a voltar. Você tem que estudar a modernidade toda, desde o início, né? Aí você vai estudar Bauhaus e tal. Então, ou seja, o moderno ainda é muito contemporâneo, né? É uma coisa boa de você fazer. Se você pega os concursos de arquitetura hoje, você vê que as propostas que estão vencendo sempre é uma arquitetura clássica no sentido fácil de você entender, de você ver, clara, né? Entendeu? Então essa é a arquitetura que está sendo colocada hoje, né? E você vai ver que a referência sempre, né? Ninguém vai fazer ninguém vai pegar como referência uma Zaha Hadid, que é uma arquitetura complexa para você entender e tal, né? É difícil de você construir, mas agora é uma arquitetura espetáculo, né? Então, ou seja, se você pega Dubai só quer arquitetura espetáculo. Então aí você tem também mercado para arquitetura espetáculo, né? Então você tem mercado com a Zaha Hadid, você tem mercado para esses arquitetos mais novos que estão trabalhando com essa arquitetura do espetáculo. Mas para você formar um arquiteto numa cidade como Londrina, não que você deva coibir o espetáculo, acho que tem que ter espetáculo, mas ele tem que ser ciente que ele vai ter que fazer uma arquitetura correta, certinha, bem construída, bem modulada, né? Fácil de você controlar. Olha, a utopia é sempre bom, né? A utopia é sempre bom. Mas eu acho que Londrina, ela está precisando de entretenimento, de diversão, ou seja, de coisas que o pessoal possa sair, que não seja só o shopping, né? E de coisas que as pessoas possam vir de fora também, trazer divisas, né? Então eu faria assim um projeto mais a nível cultural, quer dizer, recuperar todos os edifícios históricos, né? Todos os edifícios históricos importantes, né, da cidade, do Artigas, não é só Artigas, tem outros arquitetos que trabalharam aqui na década de 60 e que tem obras boas também, né? Recuperaria o Parque Arthur Thomas, entendeu? Faria ali realmente, né? Recuperaria o Parque Arthur Thomas. Recuperaria, eu acho que nós temos alguns quarteirões interessantes, que a gente tem que aproveitar isso e dar vida nova para eles, que é, por exemplo, se você pegar a Rua Sergipe, aqueles quarteirões que são compridos. Então, ou seja, a gente só fala em shopping, mas a gente podia fazer ali um grande shopping aberto, né? Um grande shopping aberto, né? Então, a cidade precisa de alguma... Isso que eu estou falando não é tão utópico assim, entendeu? Eu acho que talvez o utópico é recuperar o Arthur Thomas hoje sem verba, sem nada, né?
Mas eu faria uma vitrine, né, primeiro uma vitrine histórica da cidade, mostrando, né, e é possível fazer isso, quer dizer, se você recuperar algumas capelas rurais, se você recuperar alguns edifícios, você já faz um tour, né? Você recuperar o Arthur Thomas, né, outro. Então meu projeto não é muito utópico, não, é fazer alguma coisa cultural e que possa atrair as pessoas no final de semana, né? E tem algumas coisas assim que são urgentes, por exemplo, estou falando isso, estou falando cultural. Por exemplo, não é possível a gente ter um festival de teatro e não ter um teatro decente na cidade. Então, eu terminaria o teatro, né? Precisamos, isso é urgente, né? Precisamos colocar Londrina, né? Nós tivemos todo um esforço aí, eu sei, porque eu acompanhei de longe, mas da NITES, né, de botar esse festival de teatro, e de repente, cada dia ele vai, porque nós não temos um espaço adequado, né? É claro que o festival de teatro não acontece só numa grande sala, mas lá é importante você ter uma grande sala, né? E não só terminar o teatro, ter outros teatros, né?